Olá, meu nome é Edson. Faz 5 anos que eu me converti, né? Há 5 anos estou nessa caminhada. E há 5 anos atrás eu estava no motel, fumando, bebendo, me drogando, né? E lá nesse lugar eu tive o começo de uma overdose. E lá algo me tocou. Eu lembrei de Deus. Eu pedi a Deus, eu fiz uma oração em silêncio e disse: Deus, não deixa eu morrer aqui nesse lugar. Porque se eu morrer nesse lugar, a minha mãe vai morrer também. E depois de 3 dias eu voltei para casa, né? Com aquela experiência que eu tive lá. E um amigo chegou e me convidou para me vir ao culto. E desde então, irmãos, aquela primeira vez que eu entrei naquela igreja, a minha vida foi mudada, foi transformada. E desde então eu venho caminhando, né, com as forças que o Espírito Santo vem me dando. Hoje, para a glória de Deus, não sinto mais desejo de beber, de fumar. Para a glória de Deus, sou um homem livre, como a Bíblia nos chama, de homens livres, né? Quando tem um encontro real com Deus. E 6 meses de convertido, eu vinha para as convocações que tinha e eu via as pessoas falarem em línguas, aquele mover, né? E eu comecei a desejar, eu digo, eu quero isso para mim, eu quero esse dom para mim, né? E todas as 6 horas da tarde que eu chegava do trabalho, eu me trancava no meu quarto, eu ia orar, né, ler minha Bíblia, porque lendo na minha Bíblia eu entendi que Deus, no Jardim do Éden, ele ia todas as 6 horas da tarde falar com Adão. E eu me perguntava, mas como um homem que sabe de tudo, o que ele vai fazer todas as 6 horas da tarde, se ele já sabe de tudo, por se ele é soberano? E ali eu entendi que Deus, ele estava apenas querendo um relacionamento com o homem. E quando eu entendi isso, foi uma chave que mudou dentro de mim. Eu comecei a buscar com mais intensidade, eu comecei a gastar tempo dentro do meu quarto, lendo a minha Bíblia. E um dia eu saindo para uma comunhão entre células, um dia de domingo, e eu encontrei o meu amigo Ferdinand. Ele estava sentado num canto da rua, e quando eu passei por Ferdinand, o Espírito Santo falou comigo: volta, convida ele. E ali, irmãos, eu convidei Ferdinand. Ferdinand passou o dia com a gente, almoçou, jogou bola. E quando ele veio, eu vim de lá da comunhão com ele, ele me falou que foi o dia mais incrível da vida dele. E eu comecei a trazer eles para o culto, todos os domingos, para o culto, para a célula. E eu em casa comecei a buscar o Espírito Santo. E eu comecei a entender que o Espírito Santo era um amigo. E o Espírito Santo começou a me colocar amor pelas pessoas. Amor por aquelas pessoas que ninguém, sabe, passava e não dava nem um bom dia. Então eu comecei a ter amor por aquelas pessoas, através do Espírito Santo, através da comunhão que eu tinha. E um certo dia, eu em casa, eu fui batizado no Espírito Santo. E passei o dia todo falando em línguas. Mas por quê, irmãos? Porque eu entendi que o Espírito Santo é o meu amigo. E quando eu sentia o desejo de beber e de fumar, eu me ajoelhava, eu entrava dentro do meu quarto, ia me ajoelhar e pedir para Deus, para o Espírito Santo, que não deixasse eu voltar mais para aquele lugar. Então, irmãos, minha vida começou a dar uma volta de 360 graus. Depois que eu fui ter comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. E, irmãos, eu quero dizer para vocês que a oração da minha mãe, ela me alcançou dentro daquele lugar. Então a sua oração, irmão, pode alcançar qualquer um. Porque para muitos era impossível hoje eu ter uma vida transformada e mudada. Era impossível.
E o que o Espírito Santo colocou dentro de mim, aquilo que Paulo diz, diante de todos os dons, o maior se chama o amor. Quando nós amarmos uns aos outros, como a nós mesmos, nós vamos entender o verdadeiro evangelho, né? Porque era impossível, irmãos, eu estar aqui, né? Era impossível Ferdinand estar aqui. Era impossível Tozinho, irmão Tozinho, estar aqui com a gente. Era impossível irmão Marinaldo estar aqui. Mas uma comunhão, que eu comecei um relacionamento com o Espírito Santo, um relacionamento que gerou cada um desses irmãos que eu citei aqui. Amém.